Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Renan Júnior e eu trago para vocês mais uma dica de produção musical. Essa dica vai para aqueles que desejam usar o seu computador e a própria placa de som que vem com ele para gravar algo ou controlar um instrumento virtual utilizando um teclado MIDI ou um controlador. A dificuldade encontrada é que existe um atraso entre o tempo que se executa algo e o tempo que se ouve de volta o sinal. Então, a gente precisa de um driver que controle a placa de som, que gerencie a placa de som e faça com que a gente escute em tempo real o que se produz. Se vocês abrirem aqui o Reaper, é o DAW que eu estou mostrando para vocês aqui. Se vocês abrirem o Reaper ou qualquer outro programa, host ou DAW que vocês tiverem, vocês vão perceber nas configurações de áudio que vocês têm diversos tipos de driver, dependendo do sistema. O meu sistema é o Windows 7. Vocês vão perceber que vocês têm, por exemplo, Direct Sound, Wave Out, com exceção desse ASIO que a gente vai falar daqui a pouco. Vocês têm os outros que não servem para produção musical, não servem para gravar, porque vocês não vão conseguir escutar em tempo real ou controlar o seu instrumento virtual em tempo real. Ele sempre vai introduzir atraso no sinal. A solução seria a utilização de um driver que é chamado ASIO for All, que um gênio resolveu desenhar por ficar inconformado em não poder usar o seu computador com o driver que vinha na placa de som para produção musical. E lá em 2003, ele resolveu desenvolver esse driver que poderia controlar, que poderia gerenciar uma placa de som comum, dessas que vem em computador. E fazer com que seja possível você usar essa placa de som para produção musical, para gravar em tempo real e também utilizar o seu instrumento para controlar os módulos de som, as bibliotecas de som em tempo real. Então, vamos fechar o Reaper e vamos procurar ASIO for All. Então, ASIO for All, traduzindo ASIO para todos, é um driver universal de ASIO que transforma a sua placa de som comum em uma placa com funcionalidade ASIO. Se a gente entrar aqui no site, a gente vai perceber que ela tem uma nova versão 12.13 que foi lançada em 5 de novembro de 2015, é a versão mais recente. E ela tem várias traduções, incluindo o português. O que a gente tem que fazer é baixar uma dessas versões. Você pode escolher em português, eu vou escolher em inglês. Baixar para o seu computador. Instalar. É um programinha bem pequeno, então não leva pouco tempo para instalar. Você vai apertar no próximo, aí se for em português ou next. Aceitar os termos da licença. O próximo você vai ter aqui a funcionalidade Rewire, para quem utiliza esse tipo de conexão. Esse aqui, Offline Settings, que seria você controlar as configurações do programa offline, quer dizer, sem ser dentro do Reaper, por exemplo, de um DAW. Só que o próprio autor, a pessoa que desenhou o programa, diz que é inútil. Ele mesmo coloca aqui do lado como sendo inútil você escolher essa opção. Então vamos clicar Next, que é o próximo, e instalar. Pronto, instalou bem rápido. Concluir.
E agora você vai abrir o seu programa, o seu host ou DAW, no caso meu, Reaper. E você vai para as configurações de áudio e vai perceber que agora você tem ASIO, a funcionalidade ASIO na sua placa de som. Aí você vai escolher ASIO e aqui vai escolher a placa, o driver ASIO for All, está aqui. E as configurações você pode ajustar aqui. Pronto. Aqui está a placa de som do meu computador, a Realtek High Definition Audio. E ela já está ativada aqui. E aqui você controla a latência, o atraso do tempo entre o tempo em que você produz algo, do sinal que entra no computador, para a conversão digital e voltando para você ouvir. Então, a latência você configura aqui. Você pode configurar uma latência bem baixa, dependendo do seu sistema. Se você tiver um processador rápido e bastante memória RAM, 8 GB, 16 GB, você pode tentar baixar esse valor e fazer teste até você chegar num valor que você dê para trabalhar e você escute a sua voz ou o instrumento que você está tocando, executando em tempo real ou com o mínimo de atraso possível. Então, que possibilite a produção musical. A gente fecha aqui, dá OK e pronto. Agora, a sua placa de som está com funcionalidade ASIO. Um abraço. Não se esqueça de curtir o vídeo. Obrigado.